Bem-vindo ao Guia Mais Renda. Vamos juntos nessa jornada rumo à liberdade financeira. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Galera, hoje eu vou fazer uma aula sobre um conteúdo que vocês me pedem faz tempo também, que é um aulão completo explicando tudo sobre consórcio. Será que é uma boa? Será que vale a pena? E principalmente, será que vale a pena para quem é pobre? Assiste tudo, galera. Eu vou tirar todas as suas dúvidas e veja até o final, porque no final eu vou falar sobre uma promoção top do consórcio Porto Seguro e sobre uma parceria que eu fiz muito interessante para você com a Finat Corretora. Agora, por que eu fechei parceria com ela? Porque eles foram os únicos que aceitaram fazer uma parceria comigo, sabendo que eu vou falar tudo que tem de bom, mas que eu também vou meter o pau no que tem de ruim em consórcio. Porque, pessoal, meu canal é o maior canal de educação financeira para pobres do Brasil. Eu recebi de todas as empresas que você puder imaginar de consórcio, querendo que eu fizesse um vídeo em parceria com eles. Só que essas empresas queriam que eu falasse só o que tem de bom. E eu não sou besta, né? Então, eu fiz uma parceria com a Finat e falei, cara, beleza, vamos fazer e tal. Só que já saiba, eu vou falar tudo que tem de ruim também. E aí eles toparam, então assista até o final, que é bem interessante a parceria que eu fiz com eles, que tem umas coisas muito boas pra quem se interessar. Primeira coisa que eu quero falar, pessoal, você vai reparar que no mundo dos consórcios, tem gente que ama e tem gente que odeia. Odeio! Por quê? Porque cada um tem uma experiência com ele. E eu vou te falar, eu conheço pessoas que odeiam. A minha experiência com consórcio foi horrível, vou falar aqui na aula. Só que eu conheço muita gente que ama e se deu muito bem, como é o caso da minha irmã, que comprou um apartamento incrível com consórcio e pagou 1000 vezes menos do que quem financiou. Tem muita gente inteligentíssima, milionária, que é escritor, que ama consórcio. Mas tem gente que odeia. Por quê que é assim? Principalmente porque tem muita gente que não entende o que é consórcio e acaba tendo uma experiência ruim porque o gerente botou goela abaixo dela lá, o negócio, aí a pessoa se ferra e fica com raiva. A coisa mais importante que você tem que entender, galera, consórcio não é um investimento. Consórcio é uma forma de você planejar a compra de alguma coisa. Tem gente que fala assim, você acha uma boa de investir em consórcio? Não! Por quê? Porque consórcio não é investimento, é uma forma de você planejar a compra de uma casa, de um carro, de um bem. Por exemplo, você já viu alguém falar assim, você acha que é uma boa investir num financiamento? Não. Financiamento não é um investimento, financiamento é uma forma de comprar uma casa, é uma forma de comprar um carro. Quando você vai comprar uma coisa, você tem a opção de financiar, é uma forma. De comprar no cartão, outra forma. Comprar no Pix, outra forma. Comprar no consórcio, outra forma. Consórcio é uma forma de você planejar a compra de um negócio, mas não é um investimento. Eu vou investir num consórcio para ganhar uma grana. Consórcio não te dá grana. Eu já vi gente falar assim, até a poupança é melhor do que consórcio. Claro, consórcio não é um investimento, é uma forma de você planejar a compra de um negócio. Poupança é um investimento. Que é ruim? É, mas ele tem uma rentabilidade. Consórcio não tem rentabilidade. O que você vai comprar com o consórcio, isso sim vai ser um investimento. Por exemplo, eu vou financiar uma casa no Alphaville. O financiamento não é um investimento. A casa é o investimento. A casa pode me dar dinheiro. O financiamento é só uma forma de comprar. Ah, mas eu ouvi falar que o Pablo Marçal investe em consórcio. Calma. Tem coisas muito diferentes que a gente vai falar aqui e vou falar tudo nessa aula, mas vai com calma. Então, como é que funciona um consórcio? O consórcio, faz de conta que você quer comprar alguma coisa cara. Um apartamento, você quer comprar um carro novo. É um negócio que é caro, né? Precisa ter uma grana boa ali. Normalmente, os brasileiros fazem o quê? Financiam. E ok, tudo bem, é bom o financiamento. Eu financiei o meu AP aqui. Só que financiamento vai ter duas desvantagens. Vamos pensar num imóvel. Quando você vai financiar, você vai ter que dar uma entrada, que pode ser um valor bem alto, dá para parcelar e tal, mas só para você entender aqui, vai ter que dar uma entrada. E uma desvantagem também do financiamento é que tem taxas altas. Então, por mais que você pegue uma taxa ali de 5, 8, 10, 12, ao longo de 30 anos, 420 meses, 35 anos, no final você vai pagar muito mais do que o valor que você financiou, por causa dos juros do financiamento. Agora, imagina que tem uma pessoa que está querendo comprar um apartamento de 200 mil, só que ela não tem a grana da entrada e ela não consegue pagar o financiamento por tanto tempo, porque os juros vai ficar muito alto. Ela quer comprar, mas não quer financiar. Aí entra uma possibilidade, uma alternativa que é o consórcio. Como que funciona o negócio? Faz de conta que eu quero comprar um carro, que custa 100 mil. Só que eu não tenho 100 mil e não quero financiar. Eu vou entrar num grupo de um consórcio que vai ter um monte de gente que tem o mesmo objetivo que eu, que é receber 100 mil para comprar um carro. Só que aí nesse grupo vai ter um monte de gente. 100, 200, 500 pessoas. E aí cada pessoa vai pagar um valor todo mês. R$1.000 por mês, por exemplo. Se o grupo tiver 500 pessoas, vai entrar 500 mil por mês lá no grupo. 500 mil. O que eles vão fazer?
todo mês eles vão dar esses 100 mil para alguém por meio de um sorteio. Então, ó, galera, vamos fazer o sorteio aqui, ó. Nosso grupo tem 500 pessoas. Sorteio, José da Silva, ei! Já vão dar os 100 mil para ele, sendo que ele só tá pagando 1.000 por mês. Maria Pereira, ei! Ganhou também. 5 pessoas, tô dando um exemplo, vão ser contempladas por meio de um sorteio e vai receber essa grana para comprar o carro à vista, sem ter que pagar uma entrada, sem ter que fazer financiamento e tal. Aí no mês seguinte vai acontecer de novo. Todo mundo paga ali 1.000, vai entrar a grana, vão fazer o sorteio, vão contemplar mais 5 pessoas. E por aí vai. Além dos sorteios, tem alguma outra forma de eu ser sorteado aí, de eu ser contemplado? Tem. E é o que eles chamam de lance. O que é o lance? Vai de conta que você tá ali dando R$1.000, 1.000, todo mês. 1.000. Caramba, não sou contemplado nunca sou sorteado. Você tem a possibilidade de dar um lance e falar, galera, esse mês aqui eu vou conseguir dar 50 mil. Aí, quem dá os lances tem muito mais chance de ser sorteado e você só vai ter que pagar o valor ali mesmo se você for contemplado. Então você pode dar esse lance. Normalmente, o lance tem que ser acima de 50% do valor do consórcio, então é grana. Por isso que já a gente vai falar, consórcio é para pobre? Calma. E aí pensando, por exemplo, no consórcio lá da Porto Seguro. Lá, o lance tem que ser no mínimo o valor de uma parcela e o lance mais alto ganha. Então vai ter mais gente que vai querer dar lance também para ganhar aquela grana. Aí com relação ao lance, a gente tem 3 formas de você dar lance. Primeira é você dar um lance em dinheiro. Eu quero dar um lance aí, hein? 50 pau. E você pode, se você quiser, usar o seu fundo de garantia para dar esse lance também, porque aí aumenta muito a sua chance de ser contemplado. A segunda forma é o chamado lance embutido, que você pode usar até 30% do valor da sua carta lá, do teu consórcio, como lance, só que aí o prêmio que você vai ganhar vai ser... Eles vão abater esse lance do valor que você vai ganhar. Por exemplo, faz de conta que você tem uma carta lá, um consórcio de R$100 mil. Você não tem dinheiro para dar lance. Você pode dar um lance embutido de 30%. Se você fizer isso e for contemplado, em vez de pagar os 30 mil, que é 30%, eles vão te dar o valor com 30 mil a menos. Então é uma forma de você dar o lance sem ter o dinheiro, mas em compensação, se você receber lá e for contemplado, você vai receber com 30% a menos o valor que você tinha combinado lá atrás. Então, em vez de receber 100 mil, você vai receber 70. E o terceiro, eles chamam de lance fixo. O que é o lance fixo? Lembra que eu falei que todo mês vão sortear ali 5 pessoas, 3, 1, 10, sei lá, depende do consórcio que você tá? Eles juntam todo mundo que deu lance, porque, como eu falei, o lance ganha quem deu o maior lance, né? Só que eles pegam todo mundo que deu lance de pelo menos 40%, e eles fazem um sorteio só entre essas pessoas que deram lance fixo de 40%. Então isso é bem interessante também, mas é para quem tem uma grana aí para dar o lance, tá? Esse negócio do lance embutido é uma das estratégias que os caras milionários fazem. Eles chegam e fazem um consórcio de 1 milhão. Aí eles chegam lá e dão um lance embutido de 40%, 400 mil. Caramba, 400 mil? Só que é um lance embutido, eles não vão pagar. Eles simplesmente vão pegar o prêmio, o valor lá, com 400 mil a menos. Aí o cara fica com 600 pau na mão para ele investir em imóveis e fazer o que ele quiser. É uma coisa interessante. Agora eu vou começar aqui falando das vantagens e desvantagens do consórcio, tá? A vantagem, uma vantagem muito legal do consórcio é que você não tem juros. Calma, tem taxa, mas não tem juros. No financiamento, se você quiser comprar uma casa de $500 mil, 400 mil, você vai pegar aí uns juros de 10% ao ano. E é por isso, é 10% ao ano. Por 30 anos de um bagulho que custou 400 mil, no final você vai ter gastado mais de 1 milhão. Por quê? Porque financiamento tem juros. E quanto maior o tempo do financiamento, mais juros você paga. É um benefício do consórcio. Não tem juros. Então, se a gente for comparar uma pessoa que financia um imóvel e uma pessoa que faz um consórcio de um imóvel, esse aqui vai financiar por 30 anos, quem fez o consórcio vai pagar muito menos do que essa pessoa. Essa é uma das vantagens. Outra vantagem do consórcio com relação ao financiamento é que o consórcio não tem entrada. No financiamento você vai ter uma entrada. Opa, tem que pagar aqui 20%, 30%, 50% se for um imóvel usado, né? Vai ter que pagar uma entrada. Consórcio não tem entrada. Você vai só pagando as parcelinhas ali todo mês, então você não tem que botar ali 20 pau no começo. Pô, mas então você tá falando que consórcio não tem taxa? Não, de jeito nenhum. Eu tô falando que consórcio não tem juros e nem entrada, mas taxa tem. E outra coisa que tem no consórcio, reajuste. E isso você tem que ficar de olho. Primeiro vamos falar da taxa. A taxa é uma taxa de administração. O que acontece? Lembra que eu falei que consórcio é um grupo com um monte de gente? Tem gente pra caramba, tem centenas de pessoas lá. Então, alguém vai ter o trabalho de organizar isso, de cobrar, de ver quem tá dando calote. E aí, o banco tem uma taxa para ele, que é a taxa de administração.
que é uma taxa que todo mundo vai ter que pagar, né, que já vai estar embutida ali e tal, para você pagar esse trampo da pessoa que está fazendo essa gestão do negócio. O consórcio, ele é fiscalizado pelo Banco Central, então tem que prestar conta ao gestor, enfim, a administradora. Eles têm que ter uma equipe para ver se os sorteios estão sendo feitos da forma correta. E essa taxa vai variar de acordo com o lugar que você está fazendo. Empresas ruins vão ter uma taxa menor, só que tem mais risco. Vou falar sobre os riscos já já. Outra taxa. No consórcio vai ter um seguro de vida. Você está num grupo com 500 pessoas, certo? Imagina que 10 pessoas morreram. Você vai se ferrar? Por quê? Porque diminuiu as pessoas, o valor vai ficar mais caro para todo mundo? Um seguro de vida serve para garantir que se alguém morrer, ele receba o seguro e todo mundo continue pagando a mesma coisa. Na Porto Seguro, você tem a opção de tirar esse seguro. Não, eu não quero pagar esse seguro. Tudo bem, você pode tirar ele de lá. Outra taxa que você pode ter lá é a taxa do fundo de reserva. Se você mora em condomínio, como eu aqui em prédio, você já deve ter visto lá no teu boleto do condomínio que tem um fundo de reserva. Para que serve isso? É uma grana que eles vão pegando todo mês? Porque aí se alguém começar a dar o calote, tem esse fundo para não prejudicar os outros que estão pagando direitinho. Tá? Então, tem algumas taxas aí. Agora vamos falar do reajuste. O reajuste pode ser um negócio complicado, galera, tá? Por quê? Porque todo mundo vai ter que pagar o reajuste, independente de quando você foi sorteado. Ah, eu fui sorteado logo no começo. Eu fui contemplado 2 anos depois, 3. Todo mundo vai ter que pagar o reajuste. E, se for um consórcio do setor imobiliário, eles vão fazer o reajuste com base num índice chamado INCC, que tem a ver com a construção civil. Se for os outros consórcios, normalmente é um reajuste anual com base no IPCA. E dependendo do ano, o INCC e o IPCA podem ser altos. Mas é o mesmo índice que a galera normalmente paga quando vive de aluguel. E às vezes pode até ser pior, porque tem gente que aluga casa e reajusta com base no IGPM, que é mais alto ainda. Então, vai ter reajuste. Não pensa assim, ai, fiz o consórcio e a parcela é R$800 para sempre. Não. Todo ano vai ter reajuste. Assim como quem vive de aluguel, também tem reajuste no valor do aluguel. Tem reajuste no valor do seu consórcio. Mas, em compensação, todo ano vai ter esse reajuste, mas a sua carta, o valor ali do teu consórcio vai aumentando também. Por quê? Pensa comigo. Faz conta que uma pessoa foi sorteada no primeiro mês. Vou comprar aqui uma casa de 200 mil. Tá. Só que aí o outro demora 5 anos. Ganhei aqui 200 mil. Só que daqui a 5 anos, a casa não tá mais custando 200, tá custando 250. Então, tem o reajuste todo ano, e você tem que ficar de olho nisso, que é uma das coisas que a maioria faz cagada. Mano, fiz o consórcio e reajustou. Claro, é coisa que o gerente do banco não te fala, e depois você fica mal. Tem o reajuste, mas à medida em que tem o reajuste, o valor do teu prêmio vai aumentando também. Agora, outro ponto muito importante que é a questão do prazo. Lembra que eu falei que o consórcio você vai pagando mês a mês ali, e vai ter um sorteio todo mês para sortear as pessoas? Tá. É sorteio, galera. É sorteio. A não ser que você tenha grana pra dar o lance, beleza. É sorteio. Não tem como saber se você vai ser sorteado logo ou não. E você só recebe a grana pra comprar o teu imóvel quando você for sorteado. Ou der um lance, como o caso da minha irmã mesmo, que eu vou falar já já. Então, não tem como prever se você vai ser contemplado, sorteado rápido ou não. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz um consórcio lá em 2011 e eu pensei, tô de boa. Não tô com pressa. Não tô casado, não tenho esposa, vou pagando o consórcio aqui e quando sair eu compro. Comecei a pagar. 2011, nada. 12, nada. 13, 14, 15, 16. 2017, eu tava noivo e não saía aquela porcaria do consórcio. Entende? Em 2011 eu não tava com pressa, mas 7 anos depois, em 2018, eu tava com muita pressa. E não saía o meu nome nunca no sorteio. E essa é uma experiência muito ruim que algumas pessoas têm com o consórcio. Cara, se o consórcio vai demorar 10 anos, alguém vai ser o último. E normalmente é o que mais precisa. Mas em compensação, eu tenho amigos, o Alexandre, meu amigo, por exemplo, o bicho foi sorteado no 2º mês. Esses dias eu gravei um podcast lá no Hub, do Brunão, do Grupo Morada. Se eu não me engano, ele falou que ele foi sorteado no 1º. A gente até zoou ele lá, falou, você nasceu com a bunda virada pra lua. É sorteio, não tem como saber quando você vai ser contemplado. No final das contas, eu tava noivo, quis comprar meu AP, o consórcio não saía nunca, não tinha grana, meu lance não era o suficiente pra ganhar. Fiz o quê? Vendi o meu consórcio e perdi uma grana. O valor que você vende o consórcio, se ele não tá contemplado, sempre a pessoa vai querer pagar menos. O cara vê, pô, esse cara tá pagando há 7 anos, não sai nunca. Vendi por um preço mais barato, eu perdi dinheiro, mas ok. Consegui reaver uma parte do valor que eu tinha pago. Se eu tivesse investido desde 2011 a grana que eu pagava no consórcio, eu teria uma grana muito melhor. Mas, lembra o que eu falei no começo desse vídeo? Consórcio não é investimento. Não é investimento, é uma forma de planejar a compra de uma casa ou de um carro. A poupança teria sido melhor para mim.
Mas eu não estava pensando em investimento, eu estava pensando em fazer esse consórcio para ser contemplado e conseguir comprar esse AP sem ter que entrar no financiamento e pagar muito mais caro. Agora vamos pegar o caso da minha irmã. Minha irmã tinha consórcio, beleza. Começou a pagar, e ela trabalhava num banco Itaú há anos. Ela tinha um fundo de garantia muito bom. O que ela fez? Deu lance, usando o próprio fundo de garantia dela. Tcharam! Você foi contemplada. Parabéns, Camila. Deu muito certo, pegou a grana, comprou um AP muito da hora, pagou ali com a grana do consórcio, não entrou em financiamento, quitou depois ali o consórcio que faltou e pagou muito menos do que as pessoas que financiaram naquele lugar. Só que ela tinha o fundo de garantia para dar lance. Se não tivesse, poderia ser igual ao meu caso, que eu fiquei ali 1 ano, 2 anos, 7 anos e não era contemplado nunca. Então essa questão do prazo, galera, é o seguinte. No consórcio, você vai pagar menos. Tá? Você vai pagar uma parcelinha ali bem menor. Ótimo. Só que você não tem certeza quando você vai ser sorteado. O financiamento, você tem que dar uma entrada, você tem que financiar. Se você for financiar um imóvel pronto, no mês seguinte você já está morando lá. Você está pagando caro, mas está morando no bem que você comprou. No consórcio você paga menos, só que você não vai estar morando até que você seja contemplado. Aí eu quero falar uma estratégia que pode ser interessante, só que essa é para quem tem uma graninha. Faz de conta que você quer comprar um imóvel e você tem ali 60 mil. Em vez de você dar de entrada 60 mil e financiar o resto, você pode entrar num grupo de um consórcio e usar esses 60 mil para dar um lance. Um lance de 60 mil já é um valor mais alto. Pode ser que você seja contemplado. Só que depende do valor do consórcio. Se for um consórcio de uma casa de 500 mil, 60 mil não é tanto assim para dar lance. É 12, sei lá, por cento, 10, 12% do valor. Pode ser que não seja o suficiente para você ganhar. Mas em alguns casos, e eu conheço muita gente que faz isso, tá? Só que é o que eu tô falando, é para quem tem a grana. Em vez de financiar e dar uma entrada de 100 mil, você faz um consórcio, dá o lance de 100 mil, é contemplado, e depois você fica pagando as parcelas do consórcio, que não vão ter juros, vai ter reajuste, mas vai sair bem mais barato do que o valor do financiamento ao longo dos anos. Aí vamos entrar no outro ponto aqui. Qual que sai mais barato financeiramente falando? Por mais que o consórcio, ele tenha, assim, taxa, reajuste, quanto maior o prazo, mais o consórcio fica mais interessante do que o financiamento. Porque o que prejudica financeiramente no financiamento é os juros ao longo de 30 anos. É muitos juros. E aí lá na frente você vai ter pagado bem mais, tá? Só que, se você vai financiar em um prazo menor, já começa a ficar pau a pau. Então pensa assim, entre financiar por 30 anos, e eu não estou considerando aqui amortização, que tem aula aqui no canal e é um negócio muito bom para quem financia, tá? Mas supondo que você não vai amortizar, quanto mais tempo de financiamento, mais caro ele vai ficar com relação ao consórcio. Com relação aos tipos de consórcio, existem consórcios de acordo com o segmento. Então, tem consórcio de casa, tem consórcio de carro, tem consórcio de celular, de moto, de equipamento de agronegócio, e você tem que fazer o consórcio de acordo com o que você vai querer usar para aquela grana. Se você fizer um consórcio imobiliário de 200 mil, quando você for contemplado, você tem que pegar aquela grana e comprar uma casa. Você não pode comprar uma moto. Ai, mudei de ideia, quero pegar esses 200 mil para comprar 20 mil celulares. Não, consórcio de imóveis, a grana tem que ser usada para isso. De carro, tem que ser usada para isso. Uma dúvida que muita gente tem é, dá para amortizar um consórcio? Dá. Dá até para você usar o fundo de garantia para amortizar. Só que isso aí só vale para consórcio imobiliário, tá? Mas o ideal, principalmente se você quiser ser contemplado logo, em vez de você ficar amortizando para quitar logo o total das parcelas, você juntar uma grana para tentar dar lance e ser contemplado mais rápido. Mas se o consórcio não tem juros, vale a pena amortizar? É uma pergunta interessante, né? Mas vale, no sentido de você querer ficar livre logo dessa dívida. Que querendo ou não é uma dívida, que tem taxa, tem reajuste, tem um monte de coisa. Então, quanto antes você quitar, melhor, né? Além de você conseguir quitar por um valor mais rápido e melhor, né, você fica livre de uma dívida. E se eu desistir? Pessoal, quando você entra num consórcio, assim como quando você entra num financiamento, a ideia é você não parar. Pensa num financiamento. Eu financio uma casa, tá? Se você parar de pagar, você vai sofrer as consequências. Você vai parar de pagar, o banco vai entrar em contato, vão começar a mandar por jurídico, você pode até perder o seu bem. Consórcio é a mesma coisa. Se você parar de pagar o consórcio, você vai parar de participar dos sorteios. Eles não fazem sorteio com quem tá dando calote. Você vai parar de participar ali dos sorteios e pode ser que você tenha que esperar anos até acabar o negócio para você pegar a tua grana e pode ter multa por você ter deixado de cumprir o contrato que você assinou. Falou que ia pagar, não pagou. Pode ter multa, então você pode pegar a tua grana lá no final.
Só que vai ter um valor bem menor do que se você levar a sério o negócio e conseguir pagar direitinho ali até o fim. Eu posso vender o meu consórcio? Pode, existe essa possibilidade de vender, só que não tem liquidez, ou seja, não tem como garantir que vai ser fácil. E normalmente uma pessoa que vai vender um consórcio é porque ela está agoniada. A pessoa que vai comprar vai dar um valor menor do que o valor que ela já pagou. Você pagou ali 1.000, 1.100. No final você vai ver, eu paguei 50 mil, vou vender. O cara vai te dar 40, ele não vai te dar o valor inteiro. Tem um amigo meu que fez um consórcio junto com o financiamento. E chegou uma hora e começou a pesar. Não estava dando, porque o consórcio reajustou todo ano, né? Ele ficou meses para conseguir vender e vendeu por um valor bem menor do que o valor que ele já tinha pagado ali ao longo dos anos. Se eu conseguir uma grana, eu posso quitar à vista o consórcio? Pode. E você pode conseguir um desconto, porque normalmente, se você vai lá e quita, vai conseguir ganhar uma herança aí, vai lá e quita tudo, quer pagar agora. Você vai ter desconto, porque você vai conseguir cancelar um monte de taxa que você não vai mais ter que pagar. Tem a questão do seguro de vida, que você também não vai mais ter que pagar, então dá para reduzir. Só que uma coisa interessante, o consórcio, a contemplação dele é por meio de sorteios ou lances. Quitar não quer dizer que você vai receber teu prêmio, por incrível que pareça. Então vale mais a pena você dar um lance para ser contemplado e depois você quita, do que você simplesmente quitar sem dar o lance nem a contemplação. Tem gente que pode quitar e não ser contemplado e ter que continuar esperando o negócio. Doido, né? Outra dúvida que já me chegou. Se eu for contemplado no meu consórcio, eu posso pegar essa grana e em vez de comprar um imóvel, eu usar para quitar o financiamento que eu tenho? Pode. Eu não acho que é muito inteligente e interessante. Claro que depende de cada um, né? Mas eu acho meio loucura esse negócio de você entrar em financiamento e consórcio ao mesmo tempo. Que você vai ter que pagar duas coisas altas todo mês. Você tem que fazer muito planejamento. Normalmente quem faz isso é gente que fica agoniada, impressionada, admirada com o gerente e faz. Precisa planejar muito bem. Porque são duas coisas que você vai ter que pagar ali. Pode chegar uma hora que você vai perder o controle, principalmente levando em conta o reajuste do consórcio todo ano. Agora vamos pensar se consórcio é bom para rico e para pobre. Para rico é uma boa? Pode ser. Tem muito rico, como eu falei, e muito rico inteligentíssimo, galera. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta do Pablo Marçal, mas uma coisa não dá pra gente negar. O cara é genial. Tem 1 trilhão de empresas. O cara, eu vou falar que ele não é inteligente? Ele ama consórcio. Por quê? Porque para quem tem grana, o consórcio fica ainda mais interessante. Principalmente levando em conta que, se você tem muita grana, você faz um consórcio de 1 milhão, dá um lance e é contemplado. Oba, consegui. Claro, você tem dinheiro para dar o lance, né? E você sai mais rápido. Outra coisa que eles fazem é você fazer um consórcio de 1 milhão e aí eles dão um lance embutido de 30%. Aí ele é contemplado, em vez de pegar 1 milhão, ele pega 700 mil, porque abate os 300, que é 30% do lance embutido que ele deu, vai pegar 700 mil, com 700 mil na mão, o cara faz um dinheiro pra caramba. Outra coisa que rico gosta de fazer, o cara faz um consórcio, beleza, de 1 milhão. Ele dá um lance de 500 mil. Opa, plim, cai aqui 1 milhão para ele comprar o que ele quiser. Compra 2 apartamentos, aluga os apartamentos e com a grana do apartamento ele fica pagando o consórcio. Assim ele não tem mais que botar grana no bolso dele e tem imóveis alugados e que valorizam mais todo ano. Aí tem cara que faz isso, tem 20, 30 imóveis. Tá alavancando o patrimônio dele usando o consórcio para isso. Agora, consórcio é uma boa para pobre? Primeira coisa, a gente tem que lembrar. Investir em consórcio é para quem tem grana para dar o lance e para fazer esses negócios aí, como eu dei o exemplo aqui no tópico anterior. Para eles pode ser um investimento. Por quê? Porque ele tem grana para ser contemplado e ele usa e faz dinheiro. Agora, para o pobre, o que não tem grana ali para fazer esses negócios, o consórcio é simplesmente uma modalidade que vai permitir ele comprar alguma coisa. Depois, lembra que o consórcio, ele sai mais barato que o financiamento. Só que se você for azarado pra caramba, pode ser que você demore anos para ser contemplado e vai ficar pagando ali sem estar morando no lugar. Depende da sua sorte, né? Tem gente que fica anos nisso aí e não sai nunca. Tem gente que sai super rápido. É uma boa para quem tem um bom planejamento. Agora, se você está pensando em investir para multiplicar o seu dinheiro, vai para o CDB, caixinha, LCI, começa a investir em fundos imobiliários, consórcio não é investimento. A casa que você vai comprar com ele, sim, pode ser considerado um investimento. Vamos comparar de novo com financiamento. Financiamento é um bom investimento? Não. O investimento é um negócio que você bota o dinheiro e você lucra. Você tem retorno todo mês. Financiamento é o contrário. Você compra ali pelo financiamento e todo ano você paga juros. Só que o que você está comprando com o financiamento, isso sim é um investimento. E pode compensar todos os juros do financiamento. Minha casa, paguei aqui meu AP 259, paguei juros, paguei taxa, paguei evolução de obra, usei grana para amortizar. O investimento não foi o financiamento. Mas o meu AP hoje vale 420. Se eu vender, eu pego tudo que eu gastei,
tô contando juro, amortização, taxa, o caramba, e ainda me sobra 100 mil. Então, o bem é o investimento. Financiamento ou consórcio é o meio para você comprar ele. E aí, galera, se você gostou e achou interessante, eu quero falar sobre o consórcio da Porto Seguro, vou falar as vantagens e as promoções que eles estão agora em agosto, que são bem interessantes, e sobre a Finat Corretora, que foi a única que aceitou fazer essa parceria comigo, sabendo que eu ia falar as coisas ruins também. Eu não tô ganhando valor fixo para fazer esse vídeo, mas eu vou ganhar uma comissãozinha em cima de cada pessoa que fechar consórcio com eles pelo meu link. Então, se ninguém fechar, eu não vou ganhar nada. E tudo bem, é um vídeo aqui de conhecimento para vocês. Mas se você quiser fazer um consórcio, vou te falar as vantagens da Porto e, fazendo pelo meu link, você me ajuda porque eu ganho uma comissãozinha em cima disso aí. Vantagens da Porto Seguro. Primeiro, o consórcio da Porto Seguro é o líder e a maior referência entre as administradoras de consórcio imobiliário aqui do Brasil. Em segundo lugar, os consórcios da Porto são os consórcios que têm o menor número de inadimplência. Por que isso é bom? Porque se você entra numa empresa que tem consórcio com muita gente caloteira, você corre o risco de se lascar, e mesmo que você seja contemplado, o consórcio não te dá o dinheiro porque tem muita gente metendo calote lá no grupo. O da Porto é o que tem o menor número de calote, de inadimplência entre as empresas aí do Brasil. Terceira vantagem, o consórcio da Porto é uma das poucas empresas que contempla todo mundo do grupo antes do final do prazo. E a vantagem que eu achei mais da hora, bem interessante da Porto, nessa promoção de agosto, tá? Eles lançam essas promoções de tempos em tempo, mas não é o tempo todo. Em agosto tá rolando. É o redutor de parcela. Olha só, se você fizer um consórcio, você vai ter que pagar ali o valor, né? Mil, depois aumenta o reajuste e tal. Com o redutor de 50%, o valor da sua parcela, a Porto vai cobrar só metade, até você ser contemplado. Isso é muito interessante, galera. Por quê? Porque é uma forma de você pagar um valor bem menor nas suas parcelas e só quando você for contemplado, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei, aí eles vão começar a colocar o valor normal. Então, entrando em contato pelo link aqui, eles vão te explicar tudo. É algo que as concorrentes normalmente não têm. Outra vantagem da promoção que a Porto está fazendo agora. No consórcio imobiliário, 90% das empresas de consórcio cobram uma adesão de 2% do valor do seu consórcio. Então, se você vai pegar um consórcio de 300 mil, 6 mil reais de taxa de adesão. Quem fizer com a Porto agora em agosto, tá isento, não vai ter que pagar essa taxa de adesão. Outra vantagem, a Porto trabalha com grupos menores. E isso é bom porque se tem menos gente no grupo, maior a chance de você ser contemplado mais rápido. Outro benefício é que no consórcio da Porto, eles trabalham com grupos fechados. Fechou? É tantas pessoas? É 100? É 200? Acabou. Tem um monte de empresa de consórcio por aí que permite que outras pessoas fiquem entrando depois que começou. Só que aí você que tá lá desde o começo se ferra. Porque tem um monte de gente entrando nova e aí diminui a chance de você ser sorteado. E às vezes o cara entra depois, é sorteado e você que tá lá desde o começo tá se lascando. Os grupos da Porto são fechados e depois que começa, vai ter a capacidade máxima do grupo. Encheu ali? Acabou. Outra vantagem com relação a Porto Seguro. Lembra que eu falei do lance embutido? Que é aquele lá que você dá o lance sem ter o dinheiro, só que eles descontam do valor que você vai receber? Normalmente o lance embutido, ele pode ser de até 15% do valor do bem. Do prêmio aí, né? Do consórcio. Em agosto, a Porto vai fazer possibilidade de lance embutido de 30% do valor. Tanto para consórcio de casa quanto de carro. Outra vantagem é que com essa promoção aí da Porto, lembra que eu falei do lance fixo? Que é aquele lance que todo mundo dá, e aí todo mundo que deu o lance vai ter um sorteio entre eles para tentar ser contemplado mais rápido. Normalmente, esse lance fixo é de 50%, tem que ser de 40% no mínimo. Agora, a Porto aí com essa promoção, para consórcio de automóveis, eles vão fazer lance fixo de 30%. Então, é mais uma chance, caso você tenha uma graninha, dá esse lance. Se for contemplado, maravilha. Se não for, você pode participar desse sorteio só entre as pessoas que deram lance para tentar ser contemplado mais rápido. Agora, as taxas da Porto são as mais baratas? Não, não são as mais baratas. E como eu falei, galera, eu vou ser transparente em tudo aqui, tá? Não são. Só que acontece. As taxas mais baratas normalmente são das empresas pequenas ou das cooperativas. Só que aqui tem um maior risco. Quanto menor, quanto mais desconhecida a empresa, menores as taxas, só que é muito maior o seu risco de dar algum problema, de não ser sorteado nunca, de ser contemplado e não ganhar o teu valor. Agora, a Porto, ela é a líder e a maior referência nisso. Então, as taxas delas são as mais baixas? Não. Mas também não são as mais altas. As taxas da Porto, do consórcio, são menores do que a maioria dos consórcios dos bancões tradicionais que você vai ter por aí, que é o que a maioria faz. Nesses bancões tradicionais, as taxas costumam ser maiores
que as da Porto, que tem um serviço muito melhor, de mais qualidade. Beleza, galera? Então é isso. Eu tentei ser o mais imparcial, falar tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim. Lembrando, tem gente que fez consórcio e amou, tem uma casa ou um carro pagando bem menos do que quem financiou, e tem gente que teve uma experiência ruim, porque demorou demais e não era contemplado nunca. Se planeje e pense bem. Eu vou colocar aqui na descrição o link para você entrar em contato com a galera da Finat Corretora, vão tirar todas as suas dúvidas. Se você estiver pensando nisso, agora é uma hora excelente de pegar todas essas promoções e vantagens aí da Porto Seguro, tá bom? Vou deixar outros vídeos aqui na tela que podem ser interessantes para vocês. E comenta aqui, você já pensou em consórcio? Foi bom ou foi ruim? Você conhece alguém que foi bom e alguém que odiou? Comenta aqui que a gente quer saber. Tamo junto, galera!